No coração do sertão nordestino, onde a terra racha de sede e o céu parece pesar sobre os ombros do povo, existia um pedaço de terra maldito, a fazenda Boa Esperança. Um nome bonito para esconder o feio. O dono, Coronel Eustáquio Nogueira, um homem que comprou tudo, políticos, policiais, padres e o silêncio de uma comunidade inteira. Vestia branco aos domingos, fazia doações à igreja e recebia autoridades com um sorriso largo. Mas por trás daquele bigode alinhado havia um monstro de fala mansa. Ninguém ousava enfrentar o coronel. Ele era a lei. Ele era o medo. As moças, mais pobres, contratadas como empregadas, iam até a fazenda em busca de sustento, mas voltavam diferentes. Algumas emudecidas, outras com hematomas disfarçados de acidentes. E algumas nunca voltavam. As mães choravam escondidas. Os pais baixavam a cabeça. A vila sabia, mas ninguém falava. Até o dia em que uma mulher apareceu na vila com um lenço preto no rosto e olhos que queimavam como brasa. Ela disse se chamar Dona Beatriz, uma viúva que procurava abrigo e trabalho. Mas aquele nome era falso. Aquela história era inventada. A mulher, na verdade, era Maria Bonita, a mesma que um dia empunhou armas ao lado de Lampião. E agora vagava pelo sertão como guardião dos esquecidos, justiceira dos calados. Maria sentou no banco da venda, pediu um café e ouviu. A filha de Dona Zefa sumiu faz 3 semanas. Dizem que o coronel pegou ela para trabalhar, mas ninguém mais viu. O pai dela foi atrás. Achou a cerca da fazenda aberta, mas nunca voltou também. Maria ouviu, em silêncio. Com a fúria crescendo dentro do peito, ela caminhou sozinha até a beira da cerca da fazenda. Viu as correntes, viu as pegadas, viu um véu rasgado preso no arame farpado. E ali, ajoelhada diante daquela cerca, Maria fez uma promessa ao vento. Eu não vim só para ver. Eu vim para mudar o fim dessa história. A noite caiu e o céu se fechou. Os grilos silenciaram. E o sertão, pela primeira vez em anos, pareceu prender a respiração. No dia seguinte, o sol ainda nem tinha subido quando Maria Bonita acordou na pensão simples da vila. Ela vestiu sua roupa de viúva, amarrou bem o lenço no rosto e caminhou, rumo à igreja, lugar onde as dores se escondem sob o manto do silêncio. Ao passar pela praça, viu 3 mulheres conversando em voz baixa. Uma delas, com os olhos inchados de tanto chorar, segurava 1/3 nas mãos trêmulas. Maria se aproximou com calma, como quem não quer nada. Que Nossa Senhora conforte minha irmã. Perdeu alguém? A mulher não respondeu. De imediato, engoliu o choro, olhou para os lados e disse: minha filha, levada pelo diabo daquele coronel. Disseram que foi para trabalhar, mas até hoje, nem notícia. As outras mulheres fizeram o sinal da cruz, como se só de falar o nome de Eustáquio já fosse pecado. Maria continuou ouvindo. Uma delas contou que sua irmã também havia sumido depois de ser chamada para serviço na fazenda. Outra disse que viu um dos capangas carregando algo enrolado num lençol pela estrada à noite. Tudo era cochicho, medo, olhares desconfiados. Mas Maria anotava cada palavra no peito, cada detalhe, cada nome. Mais tarde, se sentou com a dona da pensão, uma senhora idosa que já vira muita injustiça na vida, mas nenhuma tão cruel quanto a que pairava ali. Minha filha, o que a senhora está fazendo aqui mexendo com coisa perigosa? Maria respondeu com firmeza. A senhora já viu menina voltar para casa chorando? Já ouviu mãe gritando no escuro, pedindo socorro que não chega? Pois eu vi, e isso ninguém mais vai fingir que não está vendo. A velha suspirou, baixou a cabeça e sussurrou. Então reze, porque quem enfrenta o coronel não volta vivo. Mas Maria Bonita não temia a morte. Ela tinha enfrentado bala, fome e traição. Agora era o sofrimento das outras que a movia. Naquela mesma noite, pegou papel e pena
e escreveu uma carta curta com destino certo. Lampião, o sertão pede sua presença. O mal tá forte e se veste de ouro. Venha com pressa. Maria. O céu do sertão parecia mais pesado naquela tarde. As nuvens, grossas como poeira de estrada, prenunciavam uma tempestade que não viria só da natureza, enquanto o povo da vila tentava viver seus dias em silêncio. Maria Bonita cavalgava rumo ao alto da Serra do Angico, onde antigos aliados e velhas memórias dormiam entre pedras e espinhos. Ela trazia consigo a carta, curta, direta, com o peso de uma alma carregando a dor de muitas. Lampião, o sertão pede sua presença. O mal tá forte e se veste de ouro. Venha com pressa. Maria. Ao chegar ao ponto mais alto da serra, acendeu um pequeno fogo, como era o sinal combinado nos tempos antigos. Depois, amarrou a carta à pata de um urubu amestrado, daqueles que só os cangaceiros sabiam lidar, e o soltou rumo ao sul. Lampião estava vivo? Ninguém sabia ao certo. Diziam que tinha morrido. Outros que tinha sumido no meio das veredas, como sombra de jagunço. Mas Maria sabia. Homens como Lampião não morrem, dormem, esperam e acordam quando o sertão grita. 3 dias depois, ela ouviu o som. Um assovio cortando o vento, resposta antiga dos tempos de cangaço. Maria se virou. E entre os mandacarus viu surgirem 6 figuras encapuzadas, montadas, com armas cruzadas nas costas. Na frente vinha ele, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Mais velho, sim, mais calado também, mas com o mesmo olhar de faca afiada. Tu me chamou, mulher. O que aconteceu? Maria não respondeu com palavras. Ela tirou do alforge o véu de uma das moças desaparecidas, manchado de sangue seco. Lampião. Olhou, cerrou os punhos e murmurou. Esse sertão já conheceu muita dor, mas agora ele vai conhecer justiça. Quando a noite caiu, o vento trouxe o cheiro da terra molhada, misturado com pólvora do passado. Maria Bonita e Lampião, lado a lado novamente, mas não como nos velhos tempos de fuga e paixão. Agora era justiça, não amor, que os unia. Com seus homens ocultos na mata, eles observavam a fazenda do coronel Eustáquio de longe. O casarão branco, iluminado por lamparinas nas varandas, parecia calmo. Mas a calma do inferno é só o silêncio antes do grito. Maria tirou do bornal um mapa rabiscado à mão, feito por uma das mulheres que escaparam. Ela apontou. Aqui fica o curral. Aqui o porão onde elas dizem que ele esconde as meninas. Hoje a gente entra. Amanhã o sertão inteiro vai saber quem ele é. Lampião puxou o punhal, o mesmo de sempre. Gasto pelo tempo, mas ainda com o fio da vingança. Tu vai comigo ou espera? Maria respondeu com um olhar que cortava mais que qualquer lâmina. Dessa vez, eu entro primeiro. Vestida com couro negro e chapéu apertado na testa, ela se esgueirou pelos fundos da fazenda. As mãos firmes, os olhos atentos como os de uma onça. Na varanda, 2 capangas jogavam cartas. Maria jogou uma pedra na moita oposta e correu pelo outro lado, rápido como sombra. Dentro da casa, ouviu sussurros e gemidos abafados. Seguiu os sons até uma escada que descia. Cada degrau era um eco da dor que pairava ali. Chegou ao porão. Lá, viu 3 moças amarradas, exaustas, sujas, mas vivas. Quem é você? Uma delas perguntou assustada. Sou a que vai tirar vocês daqui e depois queimar esse inferno com o dono dentro. Maria cortou as cordas com o punhal. Deu água às meninas, as cobriu com mantos escuros e sussurrou. Hoje ninguém mais vai ser vendida nesse chão. Quando subia de volta, um capanga a viu. Ela não hesitou, pulou sobre ele com a faca na mão. Silenciosa, precisa, letal. A porta dos fundos se abriu com um assobio. Era Lampião. Conseguiu?
Ela só balançou a cabeça e apontou para as 3 moças atrás dela. Lampião sorriu. Então, o resto é com a gente. O sol nem tinha rompido direito o horizonte quando os gritos começaram a ecoar pelos terreiros da fazenda. O coronel Eustáquio, acordado ao som de um capanga ferido, saltou da cama aos berros. "Como assim invadiram minha casa?" O criado tremeu ao falar. "Foi uma mulher. Dizem que era Maria Bonita, coronel. Ela libertou as meninas e sumiu feito assombração." O coronel engoliu seco. Ficou pálido, depois vermelho como o barro do sertão. Vestiu sua roupa de couro bordado de ouro, colocou as botas de cano longo e prendeu o revólver no cinto com as mãos tremendo de raiva. "Eu vou matar essa vadia com minhas próprias mãos." Chamou seus capangas, cerca de 20, todos armados até os dentes. Ele não era homem de aceitar afronta, e muito menos ser exposto por uma mulher diante de sua jagunçagem. Montado em seu cavalo branco, o coronel partiu pelas trilhas de barro. Enquanto isso, Maria Bonita, Lampião e os outros já estavam escondidos nas veredas fechadas do Mato Grosso, perto do velho riacho seco. Ela preparava armadilhas, não fugiria. Ela queria que o coronel viesse. Enquanto enrolava uma corda num cipó, olhou para Lampião e falou: "Ele vai vir. E quando vier, vai conhecer o gosto da própria maldade." Lampião, sentado numa pedra, afiava o facão. "O sertão é pequeno para tanto pecado, Maria. Vai ter sangue nas pedras." Mais adiante, as moças libertadas já estavam seguras numa casa humilde de uma viúva amiga do grupo. A notícia da invasão se espalhava e o povo começava a sussurrar o nome de Maria Bonita como lenda viva. Ela voltou. "Tá vingando as meninas. Agora o cangaço tem justiça e tem nome de mulher." Na tarde seguinte, os estalos dos galhos foram ficando mais altos. Era o coronel, guiado por raiva e ego ferido, entrando direto na armadilha. Do alto da serra, Maria observava tudo. Ela esperou ele descer do cavalo, e quando ele pisou o pé no chão rachado, bang! Uma armadilha explodiu ao lado, arremessando 2 capangas. O coronel se abaixou, puxou a arma e gritou: "Maria Bonita, eu vou te encontrar, sua demônia!" Do meio da mata, ela respondeu com a voz firme como trovão: "Aqui é o inferno, coronel, e hoje sou eu quem carrega o fogo." O sol se escondia atrás das serras, tingindo o céu com um vermelho de presságio. O sertão estava em silêncio. O tipo de silêncio que só aparece antes de uma tragédia. Maria Bonita já estava com tudo armado: buracos camuflados, cordas esticadas entre árvores, homens do bando espalhados como sombras. Ela conhecia a região como a palma da mão e sabia que o coronel ia passar por ali, guiado pela própria sede de vingança. Lampião, de tocaia num rochedo, observava tudo com atenção. "Ele vai cair nessa, Maria," ela respondeu. "Coronel Eustáquio se acha dono do mundo, só que o mundo hoje é meu." Enquanto isso, o coronel seguia com menos homens. 2 já tinham fugido, um ferido pela explosão. Os que sobraram estavam assustados, e o medo era um cheiro no ar. Um dos capangas sussurrou: "Será que isso tudo vale a pena, coronel?" Eustáquio cuspiu no chão. "A honra de um homem vale mais que a vida de qualquer um de vocês." Do alto, Maria viu ele se aproximar do caminho estreito entre as pedras, o ponto exato onde o chão afundava num buraco disfarçado. Ela deu o sinal com um assovio. Em segundos, o chão cedeu e 3 homens do coronel sumiram na cratera. Tiros ecoaram. Era o início do fim. O coronel se abrigou atrás de uma árvore. Lampião gritou: "Desista, Eustáquio. Tu não tem mais força, nem respeito, nem soldados." Mas o velho não ouvia. Estava cego de fúria. Ele queria sangue, queria Maria, e ela apareceu. Saiu da mata com o facão em punho, o rosto sujo, de terra, os olhos brilhando como carvão aceso. Ela encarou o coronel. "Tu achava que podia comprar tudo, né? Gente,
Alma, silêncio. Mas o sertão tem ouvidos, coronel. E hoje ele está ouvindo o teu fim. O coronel apontou o revólver. Disparou. Errou. Antes que puxasse o cão de novo, Maria já estava em cima. Com o facão, ela golpeou o braço dele com firmeza. Ele gritou, caiu de joelhos. Ela se aproximou lenta. Isso é por cada menina que tu destruiu. Por cada lágrima que caiu nessa terra seca. Por cada mãe que chorou por culpa tua. E com um último olhar firme, ela o golpeou com o facão. Silêncio. O tipo de silêncio que agora tinha outro som, o de alívio. Lampião apareceu logo depois. Olhou para ela e disse: "O sertão agradece." Ela olhou o céu e respondeu: "Mas ainda não terminou. Ainda tem gente sofrendo, e eu tô aqui para não deixar isso continuar." O corpo do coronel Eustáquio foi deixado debaixo de uma árvore torta, no meio do sertão, com um pano cobrindo o rosto e uma cruz de galhos fincada na areia. Maria Bonita não o enterrou por respeito, ela o enterrou como se enterra o medo. Mas mesmo depois da queda do coronel, o povo da região não comemorou imediatamente. Estavam acostumados com silêncio, com dor engolida, com injustiça empurrada para debaixo do barro quente. Na pequena vila de Santo das Almas, onde o coronel mandava e desmandava, ninguém olhava nos olhos uns dos outros. As moças libertadas andavam pelas ruas, agora sem grilhões nem ameaças. Mas o olhar ainda era o mesmo, de quem não acredita que está livre. Maria Bonita sabia que libertar corpos era fácil. Difícil era quebrar a prisão que morava na alma. Ela entrou na vila ao lado de Lampião e seu bando. Sem armas em punho, apenas com o chapéu de couro na cabeça, o rosto marcado pela luta e o facão pendurado na cintura como símbolo de que quem protege também pode ferir. "Não viemos matar mais ninguém", ela disse no meio da praça. "Viemos devolver o sertão para quem sempre foi dono dele, o povo." Um velho se aproximou, olhos marejados. "Minha filha, tu matou o Eustáquio?" Maria assentiu, séria. O velho ajoelhou e beijou a mão dela. Outros começaram a se aproximar. Uma mulher trouxe pão, outra, cobertor. Uma criança entregou um desenho mal feito com o nome Maria rabiscado. E ali, no meio da poeira quente e da sombra do passado, algo novo nascia. Respeito, coragem, esperança. Mas a sombra do coronel era grande. E nas cidades vizinhas, outros coronéis começaram a se inquietar. Um deles, coronel Damasceno, ouviu os rumores com fúria. "Lampião, eu já esperava, mas agora até mulher se mete a justiceira. Se ela quiser brincar de guerra, vai ter guerra." E ao longe, nas veredas fechadas do sertão, um novo inimigo se armava, mais cruel, mais preparado e com sede de vingança. A fumaça da última batalha ainda pairava sobre o sertão, mas agora o que queimava era outra coisa, o medo dos poderosos. Coronel Damasceno, latifundiário influente do sul do sertão, ouviu da boca de um dos seus jagunços: "Coronel Eustáquio tá morto, pela mão de Maria Bonita." A risada de escárnio sumiu do rosto dele. Ela passou dos limites, ela tocou fogo no vespeiro, agora é guerra. Damasceno não era igual a Eustáquio, ele era mais astuto, mais cruel e muito mais influente. Tinha juízes no bolso, políticos na varanda e mercenários à disposição. Reuniu um conselho com outros coronéis. Um pacto foi selado: acabar com Maria Bonita e todos que a seguirem. Enquanto isso, Maria, Lampião e o bando acampavam perto de um rio seco. Ela observava o céu cheio de nuvens carregadas, como se até ele soubesse que algo grande se aproximava. Lampião dizia: "Acho que acordamos a ira dos urubus." E Maria respondeu: "Se os urubus estão vindo, vamos mostrar que aqui tem onça também." Ela começou a preparar o povoado de Santo das Almas para o que estava por vir. Treinou homens e mulheres, fez alianças com outros bandos pequenos. Armeiros da Caatinga vieram com munição escondida em carroças de milho. A resistência estava nascendo, mas junto dela, o preço da liberdade também crescia.
Uma noite, uma casa no povoado foi incendiada. Dentro, uma das moças salvas por Maria. Não teve tempo de sair. Na parede de barro deixaram um recado. A justiça agora tem preço. Maria ajoelhou diante dos escombros. As mãos sujas de cinza, os olhos cheios de fúria. Ela disse apenas: "Então tá, agora é guerra." A fumaça dos escombros da casa ainda pairava no ar quando os sinos da capela de Santo das Almas começaram a tocar. Não era hora de missa. Era chamado de luto. Maria Bonita segurava nas mãos um lenço, queimado da jovem moça que morrera no incêndio. O cheiro de fumaça ainda grudado no tecido parecia zombar dela. Ela não chorava. Ela não tinha mais lágrimas, só promessas. Não foi só fogo, foi aviso, disse Lampião. Eles estão mostrando que podem matar de longe. Mas a gente também pode, respondeu Maria, com a voz baixa como o estalo de um trovão. A partir dali, começou a retaliação. Maria liderou incursões cirúrgicas pelas estradas controladas pelos coronéis. Carroças de mantimentos eram interceptadas, jagunços desapareciam na noite sem deixar rastros e o medo trocou de lado. Mas os coronéis reagiram com crueldade. Um padre que abençoou Maria Bonita foi envenenado. Um grupo de crianças que levava bilhetes da resistência foi preso. E uma mulher grávida, acusada de esconder cangaceiros, foi arrastada pela vila como exemplo. O sertão estava sendo riscado a ferro quente entre dois lados, quem se calava e quem escolhia lutar. No meio da guerra, Maria teve um sonho estranho. Estava num campo seco, cercada por almas chorando. Elas apontavam para ela e sussurravam: "Você é nossa voz agora. Não deixe a covardia enterrar nossa memória." Ela acordou suando, o facão ainda na mão, como se esperasse um inimigo no escuro. Era como se o próprio sertão estivesse falando com ela, como se as almas do passado gritassem para não serem esquecidas. Na noite seguinte, uma nova vila foi atacada pelos homens de Damasceno. Um massacre silencioso. Quando Maria chegou, só restavam pegadas na terra seca e o choro abafado dos sobreviventes. Ela ajoelhou, pegou um punhado de terra e jurou em voz alta: "Cada alma que eles derramarem vai voltar contra eles. Eu juro por tudo que me resta." Maria Bonita sentia que algo não estava certo. O vento carregava um presságio de morte, como se o próprio sertão tivesse fechado seus olhos. Mas ela ignorou as advertências e seguiu seu caminho. A guerra não tinha tempo para superstições. No entanto, algo mais estava acontecendo. O silêncio se tornou mais profundo. Os mortos começaram a voltar em forma de visões e sussurros. E Maria não podia ignorar os sinais que eram cada vez mais visíveis. Uma noite, quando o bando descansava à beira de um rio, Lampião veio até ela. "Maria, ouça, eu sei que você escuta." O vento trazia um eco, como se 1000 vozes sussurrassem, e uma delas chamava pelo nome de Maria. Era um aviso. As forças que estavam além da compreensão dos vivos estavam prestes a intervir. Maria se afastou e foi até a velha árvore onde o coronel Eustáquio havia sido deixado. Ela sentia que o destino dela estava se entrelaçando com o destino do sertão, mas a sensação de medo aumentava. A terra tremia sob seus pés. Naquela noite, ela teve um sonho. Um sonho que foi mais do que apenas uma visão. Foi uma premonição. Ela viu Damasceno, o coronel inimigo, em um ritual macabro. Ele estava rodeado por sombra e fogo, e com os olhos brilhando como carvão incandescente, fez um pacto com entidades desconhecidas. Damasceno sussurrou em uma língua que Maria não compreendia, mas as palavras caíram como veneno em sua alma. Em seguida, ele se levantou e os fantasmas dos sertanejos mortos começaram a se erguer do solo. No momento seguinte, Maria acordou, ofegante. O calor da noite parecia mais insuportável.
Ela sabia, sem dúvida alguma, que Damasceno estava usando magia negra para convocar os mortos e subjugar os vivos. A madrugada seguinte trouxe o eco do riso macabro. Damasceno havia desafiado as forças sobrenaturais. Ele lançou um feitiço que fez o sertão parecer mais sombrio do que nunca. O sol, que antes aquecia a terra, agora parecia fraco e distante, como se as forças das trevas tomassem conta de tudo. Maria não podia permitir que Damasceno usasse os mortos do sertão para construir seu império de medo. Ela reuniu o bando e disse com os olhos ardendo de fúria: agora é guerra contra os mortos. Não vamos deixar que ele levante um exército de fantasmas. O que Maria não sabia, no entanto, era que Damasceno não apenas estava invocando os mortos, ele os estava controlando. E agora o sertão seria o campo de batalha entre os vivos e os mortos. O vento soprava forte e o céu, antes claro e quente, estava nuvens escuras. Algo estava acontecendo e Maria Bonita sentia que o sertão estava prestes a se tornar um campo de batalha entre a vida e a morte. O ritual de Damasceno havia dado frutos sinistros. Uma legião de espíritos do sertão, cangaceiros mortos e sertanejos que lutaram pela liberdade, estavam agora sendo controlados pelas mãos sombrias de um coronel. A verdade era clara. Damasceno havia invocado os mortos para destruir a resistência. Maria olhou para o horizonte. As terras de Damasceno estavam tomadas por uma névoa cinza e densa. Ela sabia que a guerra não estava mais no campo de batalha, mas no território das almas, onde os vivos e os mortos agora se enfrentavam. Ela se reuniu com seu bando de cangaceiros. A luta não é mais só contra os coronéis. Agora enfrentamos os mortos, os que o sertão esqueceu. Mas eles não têm mais o que perder, e nem nós. Lampião olhou Maria com um semblante sério e disse: não temos mais tempo. O tempo dos vivos vai acabar se não agirmos rápido. Vamos precisar de mais do que facões e balas. Vamos precisar de coragem e sangue, porque enfrentaremos o que não podemos ver nem entender. Maria sabia que para enfrentar o exército dos mortos, eles teriam que invocar algo mais forte que a vingança. Algo que o sertão conhecia bem, mas poucos haviam se atrevido a resgatar. A força das almas que jamais aceitaram a derrota. Ela foi até o cemitério de Santo das Almas, onde os mortos descansavam, mas nem todas as almas estavam em paz. Foi ali que uma mulher velha e misteriosa apareceu diante dela. Com um sorriso estranho, a mulher sussurrou: você não pode vencer uma guerra com facões e pólvora, mas pode trazer a força das almas do sertão de volta para a luta. Maria, com um olhar firme, respondeu: o que eu preciso fazer? A velha mulher fez um gesto com as mãos e disse: você já tem tudo o que precisa. O poder das almas está em sua coragem e na sua vontade de lutar pela terra que você ama. Maria entendeu. Não era uma questão de enfrentar os mortos, mas de libertá-los. Enquanto o exército de Damasceno marchava sob o comando de espíritos enfurecidos, Maria e seu bando começaram a invocar as almas da resistência cangaceira, as que nunca se curvaram aos poderosos. Cada passo de Maria ecoava como um desafio a quem ousava usar os mortos como ferramentas. À medida que os fantasmas se erguiam, Maria Bonita e seus cangaceiros se prepararam para um combate que não era só por justiça, mas pela própria liberdade do sertão. A guerra agora era entre o mundo dos vivos e os mortos. A linha entre as duas realidades estava se tornando cada vez mais tênue, e Maria sabia que não haveria volta. Damasceno, por sua vez, com sua armadura de vilão, estava determinado a terminar com tudo. Ele jurava que Maria Bonita e sua resistência cangaceira seriam a última vítima de sua crueldade. Mas o sertão nunca esquece. O vento soprou com fúria, levantando a poeira das estradas do sertão.
Os fantasmas dos cangaceiros mortos, liderados por Maria Bonita, avançavam contra a neblina densa que encobria o exército de Damasceno. A batalha final estava prestes a começar. Maria Bonita, agora com olhos de fogo, olhava para os mortos que a seguiam, não como espectros, mas como irmãos de sangue. Ela sabia que cada alma que se levantava do chão era uma alma com desejo de justiça. Vamos mostrar a ele, Maria, que quem usa os mortos como escravos não pode dominar o sertão. Lampião, sempre ao lado dela, bradava em voz alta. Ele tinha confiança na vitória, mas o desafio era imenso. As almas que Maria convocara não estavam mais presas ao medo do sobrenatural. Elas estavam infundidas de raiva e vingança, determinadas a destruir o coronel que tentara humilhar seus descendentes. Damasceno, por sua vez, estava desesperado. Ele sabia que a linha entre o mundo dos mortos e o dos vivos estava se desfazendo, e ele não podia mais controlar os espíritos. No centro do campo de batalha, Maria Bonita se posicionou, com seu facão em punho, pronta para enfrentar o que fosse necessário para proteger o sertão. O sol estava se pondo e o horizonte escurecia, como se o próprio sertão estivesse se preparando para a grande tempestade que se aproximava. Damasceno, agora envolto em uma aura sombria, ergueu as mãos, tentando invocar os espíritos das trevas, para reforçar seu poder. Ele sabia que se não dominasse os mortos, sua dominação sobre o sertão cairia. Mas Maria Bonita já havia compreendido o segredo. Não é o controle, mas a liberdade das almas que dá o verdadeiro poder. A guerra que Damasceno iniciou não é apenas uma guerra contra os vivos. É uma guerra contra o espírito do sertão. Maria Bonita gritou, e ao comando dela, os fantasmas cangaceiros avançaram, desafiando as forças das trevas. A batalha entre o bem e o mal tomava proporções épicas. Enquanto o choque de espadas e facões ecoava, Maria sabia que sua luta não seria apenas física. Ela lutaria até o fim pela honra das almas do sertão. E com um golpe certeiro, ela iria cortar as correntes do mal que Damasceno havia colocado. O exército de Damasceno, agora composto por homens e espíritos controlados pela magia negra, estava cercado pelos cangaceiros de Maria. Mas o poder de Maria não estava apenas nas suas mãos, mas no espírito dos mortos que buscavam a justiça. O barulho das batalhas foi interrompido por um grito de dor vindo do lado de Damasceno. O feiticeiro estava sendo consumido pelo próprio feitiço, suas mãos tremendo enquanto tentava manter o controle. Mas as almas não podiam mais ser escravizadas. Maria sabia que a vitória estava próxima. Era apenas uma questão de tempo até que Damasceno fosse consumido pelas próprias trevas que ele havia invocado. Finalmente, Maria Bonita e Lampião se aproximaram de Damasceno, que agora estava prostrado e enfraquecido. Ele, que antes acreditava controlar os mortos, agora era a presa. Com um golpe decisivo, Maria Bonita cortou o pescoço de Damasceno com seu facão, libertando o sertão de sua tirania. O silêncio tomou conta do campo de batalha. Os espíritos, finalmente libertos, levantaram-se para o céu, e o sertão se acalmou. Maria Bonita olhou para o horizonte, sabendo que a verdadeira liberdade não vinha da morte, mas da justiça e coragem que ela havia mostrado. E, finalmente, o sertão respirou, livre. A noite finalmente caiu, e o sertão parecia respirar em paz. Mas o silêncio que tomava conta das terras, agora libertas da tirania de Damasceno, era pesado, quase como se a própria terra guardasse os ecos de uma luta que nunca poderia ser esquecida. Maria Bonita e Lampião juntos observavam o horizonte onde o sertão, sempre imenso, agora parecia mais calmo, mas ainda com cicatrizes invisíveis, marcas profundas na alma do povo e na terra.
O vento quente soprava como um suspiro ancestral, como se a terra estivesse agradecendo e lamentando ao mesmo tempo. A guerra acabou, mas quem paga o preço não somos só nós, Maria. Lampião, com um olhar sombrio, olhava para o campo de batalha, agora silenciado. Ele sabia que o preço da liberdade era alto demais. O sertão nunca esquece as vidas perdidas e as marcas da luta. Maria Bonita olhou para ele, com seu rosto marcado pela coragem, mas também por uma tristeza profunda, o tipo de tristeza que só quem vive no sertão conhece. Ela sabia que, embora Damasceno e seus aliados tivessem sido derrotados, o sangue que fora derramado jamais seria apagado. O sertão agora era livre, mas o espírito da revolução e da resistência ainda vivia nas almas daqueles que haviam caído. Ela se ajoelhou na areia quente do sertão, fechando os olhos por um momento. Era como se ela pudesse sentir o sussurro das almas que haviam dado suas vidas pela liberdade do povo. Ela sabia que a justiça havia sido feita, mas sabia também que o sertão nunca esqueceria o preço que foi pago. O sertão nunca esquece. Lampião, ele não vai esquecer nossas lutas. Não vai esquecer quem lutou por ele e quem não teve coragem de lutar. Maria Bonita murmurou, com uma certeza inabalável. Ela se levantou, com o rosto marcado pela determinação, e olhou para o céu escuro, onde a lua cheia iluminava o sertão como um farol de esperança. O sertão, apesar de tudo, agora tinha voz, e Maria Bonita sabia que a luta por justiça nunca acabaria. Enquanto ela e Lampião cavalgavam em direção ao horizonte, o silêncio pesado da noite tomava conta. Mas no coração do sertão, algo mais profundo e mais poderoso do que qualquer arma permanecia. A memória dos que lutaram, daquelas almas corajosas que jamais se calaram. E com isso, a história de Maria Bonita e sua luta pela justiça ecoou através dos tempos, eternamente lembrada por aqueles que viveram, morreram e resistiram para garantir que o sertão fosse livre, digno e justo. A batalha pode ter acabado, mas a história do sertão nunca se apaga. Ela sempre será lembrada.